tem bastante coisa nova da LiveU e tem bastante coisa também da Media Labs e outros conteúdos que a gente vai bater papo com vocês no decorrer do dia de hoje. Então, é o meu terceiro ano de NAB. Em 2021 foi meu primeiro ano e a referência que eu tive no primeiro ano foi bem interessante assim. 2021 na NAB, a tendência, o que estava demonstrando mais em alta era a realidade aumentada, e 2022 a gente teve essa realidade aumentada muito mais visível, e aqui no Brasil com tecnologias bem mais fáceis e acessíveis, né? E o ano passado a gente teve a cloud muito em alta, né, na NAB, e esse ano, por conta do lançamento do ChatGPT e da inteligência artificial, a tendência, e por todos os stands que você ia, a gente notava que tinha alguma coisa envolvendo inteligência artificial. Mas eu não vou falar só de inteligência artificial, vou demonstrar uma visão pessoal que eu tive, né, e histórica desses 3 anos, que eu achei bacana. Também convido vocês a buscarem informações dentro do site da NAB, que tem muito conteúdo. Em 4 dias que a gente ficou esse ano, 3 dias de feira foi muito pouco para avaliar tudo, né? Você tem que ter muita calma, pesquisar bastante, conversar. Então, um resuminho, iniciando aqui com o mapa desse ano. O ano passado, diferente desse ano, a gente tinha o Hall Norte, né? O Pavilhão Norte. Daí o Norte passou a ser o Sul por conta de uma reforma que teve na NAB. Mas não mudou nada. A maioria dos estandes que estava no Hall Norte passou para o Sul, né? Que é Blackmagic, LiveU. Então, começando pelo Pavilhão Oeste, né? Onde a gente tem o gerenciamento de sistemas, tem a maior parte de pavilhões de rádio, né, nesse hall, e também de empresas que distribuem a mídia para streaming, para emissoras, Fast Channel, que está nessas TVs hoje, da Samsung, LG. Então, tem esses distribuidores. E conteúdos inteligentes também. Tem um setor francês, só da galera de tecnologia francesa, tem um setor da galera dos coreanos, onde tem muita transmissão e conteúdo já em 8K. Né? Isso, desde a minha primeira NAB, eu venho notando essa tecnologia. E no meu primeiro dia, eu andei pelo setor sul, né? Que tem um stand de pós-produção e também de gerenciamento de produtos e protocolos de ecossistema para TV. Esse ano, a maioria dos stands tinha todo um ecossistema voltado, falando assim, pô, eu faço desde a captura até a entrega do seu sinal. Né? Isso pela nuvem, on-premise. E o hall central, que é onde tem muito equipamento, desde tripé, iluminação, LEDs, câmeras, cinema e de broadcast também. Olá, tudo bom? Bem. O bacana é que a gente vê também muitos acessórios que estão sendo voltados para criadores de conteúdo, não só para o setor broadcast, setor de cinema, mas também para o setor de criadores de conteúdo. Então, eu vou mostrar também no slide mais para frente que tem muitos acessórios para adaptar smartphone, muitos acessórios para transformar uma pequena câmera numa câmera que te dá uma experiência mais cinematográfica, mais nesse sentido. Então, começando pelo protocolo 2110, que é um protocolo que foi implementado em 2007,
né, pelo 2022. Para quem não conhece SMPTE, que ela é a Sociedade de Engenharia de Cinema e Televisão. Ela foi fundada em 1916, em Nova York, e em 1951 ela criou o que a gente conhece e chama de Color Bar, também o Time Code, e ela é uma organização responsável pela teoria e prática do audiovisual. Então, ela vem, ao longo dos anos, evoluindo sistemas e teorias em cima do que a indústria vai demonstrar e também vai oferecer ao mercado. Por que eu estou apresentando aqui o stand da Blackmagic? A Blackmagic demonstrou não só conversores de 2110, mas também roteadores que fazem o sistema que a matriz faz hoje no SDI. Para quem não sabe, o SDI, o protocolo que passa pelo SDI, é um SMPTE 292. E ele teve origem em 1989 pelo 256. Então, é um protocolo aberto, essa organização ela é uma organização global, e quando ela padroniza uma teoria em cima de algum protocolo, ela abre a livre mercado, a indústria vai lá e, se ela tem capacidade, ela projeta esses equipamentos e lança a mercado. Então, o que é o 2110? O 2110, basicamente, ele trabalha com 10 gigabits, tá? O cabo SDI que a gente conhece hoje, que transporta em 1080 60p, ele transmite 3 gigabits. Então, transmite 10 gigabits, só que a rede convencional de qualquer lugar, ela é 1 giga. Tá? E agora está começando a lançar equipamentos 2.5 giga. Então, como que a gente transporta, se essa teoria aqui está desde 2007, como que a gente transporta esse sinal de 3, que seria o 1080? Não tem como. Então, por isso que só agora que a gente está vendo, já há alguns anos atrás, a gente teve algumas emissoras que implementaram o 2110, porque grandes empresas como Grand Valley, Ross, elas têm essa tecnologia. Então, elas conseguiram trabalhar com esse fluxo de sinal. Quando você vê uma empresa como a Blackmagic australiana, que surgiu em 2001, que é uma empresa recente e tem como seu propósito jogar mercado e equipamentos mais acessíveis, lançando e mostrando que ela vai trabalhar com IP 2110, você fala, ela é uma empresa que não mostrou nada em NDI, não mostrou nada em Dante há muito tempo, e de repente mostra 2110, então, ela está jogando alto, junto com as câmeras de cinema e também com esse tipo de protocolo. Então, vamos lá. Só para vocês entenderem, depois eu volto nesse slide aqui, o SDI, vamos para o SDI 12G. SDI 12G, 12 gigabit, mais ou menos, é um pouquinho menos que isso, mas eles arredondam para 12G. Como que ele trabalha? Ele passa um sistema sem compressão. O 2110 é exatamente isso. Ele passa sem compressão via IP. Só que para você trabalhar com 12 GB e o 4K, o que você precisa? Você precisa de uma rede 10 gigabit. Você precisa de um roteador de 10 gigabits, você precisa do equipamento mais parrudo do que o... Então, eu acho que o NDI, que foi um protocolo que inventaram comprimido, que trabalha com H264, H265, ele apareceu antes e facilitou bastante a sua propagação aí no mercado por conta disso. Porque qualquer RJ45, qualquer rede 1 GB, consegue trafegar esse tipo de sinal.
né? Então, a Blackmagic, o que ela mostrou lá no stand dela? Ela mostrou que ela tem um roteador de 2110, ela mostrou conversores de 2110, né? Então, conversores assim, que você coloca lá um cabo 2110 e ele solta 3 SDI para trabalhar em 1080p, ou um SDI 12G. Né? Esse Smart View aqui, ó, que a gente conhece, que ele é muito comum, acho que quase todas as UEM têm hoje, quando precisa trocar algum monitor, ele já está trabalhando em 2110. Então, eu fui lá atrás para dar uma olhada ali no rack deles. Eu gosto de ver a frente do equipamento, mas eu sempre olho atrás. Né? Sou muito curioso para ver como que eles montaram, como que está o sistema. Que eu não estou indo lá só para comprar o equipamento, mas eu quero ver o que está trafegando lá atrás. Então, eu vi que tinha uma porta 10 gigabit e também os 12G SDI. As câmeras que ela tá lançando também solta 10 gigabit. Então, tudo está trafegando 2110, né, sem compressão. Né? A Blackmagic chama de P10, mas é o 2110 sem compressão. Então, para quem não conhecia o 2110, é basicamente isso. A gente está falando de redes IPs, né, sem compressão. Aí, andando principalmente pelo hall central, né, o pavilhão central, eu notei que quase todos, e vou colocar aí 95% dos stands de áudio e de intercom, tinha esse logo aqui, ó, que é o do Dante. Né? O Dante, também, para quem não conhece, ele é de uma empresa que chama Audinate, uma empresa australiana também, como a Blackmagic. Surgiu em 2003 e só em 2007 que ele entrou em mercado por conta de uma parceria com a Yamaha. A Yamaha colocou esse protocolo em uma das mesas e daí o mundo todo começou a adotar esse protocolo, porque também é um protocolo que não tem compressão no áudio, ele trafega em 32 bits, então você consegue numa rede 1 GB colocar aí 512 canais de áudio, né? Ou 156 bidirecionais, dependendo da sua rede. O que a Audinate estava demonstrando lá no stand deles? O Dante Connect, que você consegue trafegar áudio e rotear esses áudios à distância, né, com mínimo de latência, usando o WebRTC, que é um protocolo de internet também, que é muito utilizado em videoconferência, em softwares de videoconferência. Então, isso daqui era um stand de intercom, já trabalha com Dante. Todos os stands de áudio tinham o logo da Dante. Então, um protocolo que, para quem não conhece, aí tem que ficar de olho. Eu vou falar uma curiosidade para vocês de como que surgiu o Dante, para quem não conhece. O fundador da Audinate, ele estava na casa dele, era um músico, ele tinha um sintetizador, o sintetizador dele tinha uma entrada RJ45, e ele queria passar o áudio do sintetizador para o mixer dele e para o laptop, né? E ele tinha vários controles MIDI ali do lado. E daí ele olhou e falou, putz, será que eu não consigo pelo cabo RJ45? Ah, não é possível, aqui é só para atualizar o firmware do sintetizador. Aí ele teve um insight, ele falou, putz, em 2003 não tem nenhum protocolo via rede, mas o meu sintetizador aqui, meu teclado, tem uma porta de rede. Né? O meu laptop tem uma porta de rede, eu consigo escutar MP3 no laptop. E por que eu não tenho nenhum protocolo? Então, ele teve esse insight, ele fundou a Dante na Audinate, e a partir de 2003 ele começou a trabalhar nesse projeto, e hoje a gente tem difundido aí. Aqui do ladinho eu coloquei uma foto do stand da Aja, também, que é uma empresa bem consolidada no mercado broadcast. Acho que todo mundo que é da área broadcast conhece, porque são equipamentos parrudos, difíceis de dar problema.
eles estavam demonstrando, justamente nessa foto, um NDI Bridge, onde você tinha a possibilidade de colocar até 16 canais SDI e transportar isso sincronizado para qualquer lugar para você produzir isso remotamente, né? Então, por que eu coloquei do lado? Porque são 3 protocolos diferentes, né? Um protocolo que não é comprimido e um protocolo que é comprimido, né? Então, a AJA está adotando o NDI ali há algum tempo, já tem conversores 2110 para SDI, mas é um sinal que o mercado está tendendo, né, tanto para produção remota, quanto para produção remota de não comprimido, né? Então, assim, tem para todos os bolsos aí que eu posso dizer, se alguém quiser investir nesse tipo de mercado. Aqui é um protocolo seguro e que transporta informação para você controlar câmeras via IP e de qualquer lugar do mundo acessando a internet, né? E com uma segurança de 3 camadas. Então, é bem interessante como que a gente conheceu a Cianvil. A Cianvil, o Jason está por aí, Jason? Não, né? A Cianvil, como que a gente conheceu? Uma produtora da Romênia entrou em contato com a gente, falou assim, pô, eu preciso de 2 Live 800 para transmitir um jogo em Uberlândia, né? E a gente precisa de alguns tipos de câmera, umas câmeras que eram câmeras de slow motion. Vocês conseguem fornecer as câmeras e as unidades Live View? Conseguimos. Então, daí o Jason foi até lá. Quer falar, Jason? Não? O Jason foi até lá e falou assim, a gente já transmitia muita coisa remota aqui dentro, né? Usando outros tipos de meios para controlar a câmera, principalmente. E aí ele falou, Henrique, você não sabe o que eu vi. Eu vi uma caixinha que estava ligada na rede IP e também era possível ligar ela através de um Wi-Fi. E eles estavam controlando a lente, zoom, tudo por essa caixinha, né? Então, daí eu falei, pô, eu vou visitar na NAB esse pessoal. E foi bem legal, aqui tem um vídeo do RCP, que é um RCP conectado no RJ45, e na outra ponta, essa caixinha, que é uma caixinha que tem uma saída GPIO para qualquer modelo de câmera. Qualquer modelo de câmera, broadcast, ela consegue controlar, e também de cinema. Então, você faz uma adaptação ali, ela controla qualquer tipo de câmera. Nesse stand, eu conheci uma câmera, que também eu vou demonstrar mais para frente, que é uma microcâmera, que chamou muita atenção pelo tamanho e pela qualidade que ela entrega, também saída SDI. Aí a gente entra nos IAs, né, que são... que a NAB abordou muito, assim, pô, tinha para todos os lados, tinha bastante coisa. E uma coisa que me chamou muito a atenção, que estava no pavilhão sul, foi o stand da Adobe. O stand da Adobe. Para quem não conhece a Adobe, eu acho que todo mundo aqui conhece a Adobe, que trabalha com audiovisual, né? A Adobe, ela foi fundada na Califórnia em 1982, por 2 pessoas que trabalhavam na Xerox, que é uma empresa também norte-americana. Eles saíram de lá, fundaram essa empresa com o propósito de criar soluções para imprimir letreiros digitais, né? E com o tempo foram avançando, foram para a área de design, avançando. Quando eu comecei no audiovisual, trabalhei muito com Flash Media Encoder, que era da Adobe, enfim. Então, ela mostrou esse ano a tecnologia que foi lançada o ano passado, que é a Adobe Firefly, né? A Adobe Firefly, ela é uma IA generativa da Adobe, que ela fazia basicamente, no ano passado, no seu lançamento,
Você pegava uma foto no Photoshop, você ia lá, clicava no objeto da foto, você apagava o objeto. E a IA entendia aquele pedacinho lá e construía outra coisa no lugar do objeto, né? Então, estava na parede o objeto, ela ia lá e tampava aquilo como a gente tampa uma parede com cimento assim, e pinta ela. E também era possível colocar brinco na pessoa, trocar a cor do olho, tudo com a inteligência artificial, né? E esse ano foi demonstrado o Firefly no Premiere, né? Você assistiu o vídeo que lançou há 7 dias atrás, então eu até coloquei esse vídeo, vou pedir para os meninos apresentarem, mas espera um pouquinho, que esse vídeo aqui é bem interessante, ó. Ele está demonstrando que, por exemplo, quando você coloca uma trilha na edição, uma trilha sonora, e ela acaba, você tem uma edição aí de 2 minutos, a trilha tem 1 minuto. Para quem é editor, vai entender, né? Eu pegava e copiava em 2 trilhas, achava o momento ali e fazia isso daí. Hoje, com o AI, você não precisa fazer isso. Você aplica ele na trilha e você consegue deixar o tamanho que você quiser a música. Tamanho que você quiser. Ela entende lá, ela constrói e fica perfeito isso, né? E isso também é possível fazer com cenas, né? Então eu vou demonstrar, vou deixar até o vídeo deles aqui, se você puder rodar aí, Jason. Adobe is using the power of generative AI to deliver the most advanced and precise editing tools ever in Premiere Pro. Let's take a look at some features coming soon powered by our new Adobe Firefly video model that'll transform how editors work. One common editing challenge is finding something in a shot you need to add or replace. The Object Addition feature in Premiere Pro, combined with Adobe's Firefly video model, lets you add or change objects in footage with a text prompt. Make a selection, write a prompt, and add anything you can imagine. These diamonds were created by the Firefly video model currently in development. And not only can you add objects, but you can easily remove them too. Object removal with AI-based smart masking makes selecting and removing objects across frames quick and precise. Here, this distracting utility box is removed with Firefly. É tão fácil. Remove unwanted props, crew or gear, or copyrighted elements like brand logos. And with Premiere Pro, all your edits are non-destructive, so you can always get back to your original footage. When your clip is too short and you want to hold on a shot or a character for an extra beat, Generative Extend intelligently adds frames with Firefly, extending your footage, so you have the exact media you need. Like here, where we extend this shot of the woman a few frames. As we continue to innovate, we're committed to transparency through the use of content credentials. Now coming to Premiere Pro, so you always know whether AI was used in the creation of the media you're viewing. We can't wait to bring these Firefly-powered video editing workflows to Premiere Pro later this year. And there's more. We're excited to share our explorations around giving editors the choice to use models that work best with their footage. Here are some early examples of how third-party generative AI models could look within Premiere Pro, like Pika, powering Generative Extend to make a scene flow better. From OpenAI, here's an example of their Sora model, currently in early research, generating B-roll for any scene. Through simple text prompts, Sora creates variations for you to choose from. Here's the same use case now using Runway AI's video model, generating a new video clip and adding it to the timeline in a snap. And content credentials coming to Premiere Pro this year will always make transparent whether AI was used and what model was used in the creation of media. To recap, revolutionary features like Object Add, Remove, and Generative Extend, powered by the new Adobe Firefly video model, are coming to Premiere Pro. And we're excited to show early research explorations with our friends at OpenAI, Runway, and Pika, so editors have the freedom to use the best model for their project. Bom, depois se vocês puderem ou tiverem interesse mais nessa parte de edição, é legal
ver sobre Adobe, mais conteúdos aí. Aqui foi um stand bem interessante também, que estava no stand da HP, que era motion capture, né? A gente tem até a presença do Juan aqui, que trabalha nessa área, que é uma área de realidade aumentada. E para você, principalmente para quem faz filme pós-produção, ou quer transformar qualquer pessoa em objeto ou num bonequinho, você precisa traquear esses movimentos, né? Ou por sensores, ou por uma roupa com sensores, enfim. E nesse stand eles estavam demonstrando uma solução que você não precisa de sensor e de roupa nenhuma, né? Só com 2 câmeras, a inteligência artificial entende que a pessoa está lá, ela cria um eixo na pessoa e simplesmente você transforma ela em qualquer coisa na realidade aumentada. Achei bem interessante. Então aqui tem o PGM final e aqui está pequenininho, mas está vendo a pessoa traqueada, ó, todos os eixos do corpo dela, como se fossem ossos, né? Então a gente consegue ver o pé, a mão, a cabeça e aqui um bonequinho que é o que a pessoa estava fazendo. A empresa é essa daqui. Se vocês puderem colocar o vídeo para eles darem uma olhada. Para vocês verem como é preciso, né? E antes isso só era possível com sensores, e às vezes muitos sensores. Passando agora, eu vou contar uma história aqui, eu vou colocar. Eu cheguei no stand, eu fui visitar alguns pavilhões no segundo dia de feira. Eu fui lá no hall central, e quando eu voltei para o sul para encontrar com os meninos, com o Fábio, com o pessoal, eles falaram, nossa, você está assustado. Que cara é essa? O que aconteceu? Pô, eu passei por esse stand e eu perguntei para eles, onde que está o switcher? Né? Cadê a tecnologia? Eles me mostraram simplesmente um servidor e tinha uma transmissão acontecendo de uma mesa de ping-pong. Então, eles programaram um software para transmitir sozinho, e a IA entendendo as câmeras, entendendo a hora que corta, reproduzindo o replay, e tudo isso sem switcher, sem nada. Então, eu fiquei meio assustado mesmo, né? Eu falei, poxa, velho, mas já, né? Não deu... Tá muito cedo ainda, pô. Então, aqui são câmeras com movimento mecânico, são PXW 280 da Sony, né, adaptada com aquele movimento ali. E olha que interessante, deixa eu ver, depois eu volto esse vídeo, mas ali em cima, a AI ela consegue entender até a bolinha, para onde a bolinha vai. A câmera, cada câmera sabe o que ela tem que fazer, o close de cada jogador, uma câmera geral, né? E o replay ele foi programado para a hora que a bolinha cair fora da mesa, ele soltar, ele rodar sozinho. Então você está assistindo o telão, assim, você fala, não é possível, sabe? Sacanagem isso daqui. Olha lá, ó, entendendo cada pessoa, mapeando cada pessoa que está lá em volta da mesa. E as câmeras ali dando zoom, né, vendo que o foco está fora, acertando o foco. E aqui o PGM, né? Eu falei, faltou só o grafismo, né? O grafismo para eles deve ser muito mais fácil para resolver, por isso que não demonstraram. Porque, pô, que sacanagem isso daqui. Vamos ver se dá para voltar aqui.
Aí depois eu voltei lá de novo, falei, será que, né, é real tudo isso? Não, um sistema autônomo 100% para você fazer uma transmissão esportiva. Lógico que para você adaptar isso em outros esportes é bem mais complexo, né? Saber a hora que cada coisa tem que entrar no ar. Uma mesa de ping-pong é mais fácil você saber que a bolinha caiu, você pode soltar o replay. Você imagina num basquete que, pô, não precisa rodar replay, vai rodar replay toda hora que cai na cesta, né? Não, não é necessário. Então, tem também esse outro lado aí. Coreano, é um pessoal coreano que eles montam sob demanda o que vocês precisarem, assim. Chega lá e fala, eu quero um projeto para deixar 100% autônomo, eles criam a solução, software, a parte mecânica, tudo. Pera um pouquinho, volta naquele slide lá. Eu vou contar também. Segundo dia que eu entrei no hall central, tinha 2 meninos, um deles com essa câmera e um outro com laptop, assim. E essa câmera conectada no laptop é uma câmera biocular. Eu tinha visto isso no meu primeiro ano de NAB, na Canon, quando a Canon lançou essa lente, que é uma lente voltada para o VR. E eu fiquei numa fila enorme para assistir o vídeo que a Canon tinha gravado naquela lente. Pô, aquela lente colocava em qualquer câmera full frame ali, jogava na ilha de edição e era para você editar algum conteúdo em 180 graus para assistir no óculos do Facebook que tinha acabado de lançar. Aí eu fui lá, eu assisti e falei, nossa, bem legal a imersão, só que eu fiquei meio tonto, né? Parecia que tinha um painel de LED, aqueles painéis P3, então dava para ver o pixel, tudo. Então eu falei, ainda está um pouco longe, eu acho que o pessoal não vai aguentar muito, vai dar dor de cabeça, parece que eu estou olhando para a luz. Aí quando eu encontrei esses 2 rapazes, eles falaram assim, você está curioso por conta da câmera? Tá? Essa câmera é uma câmera 12K, a gente vende e também faz conteúdo com ela, pro VR, e se você quiser ver o resultado, está aqui. Eu falei, eu estou curioso, quero ver o resultado. Eles não tinham stand, nada. Eu coloquei o óculos da Apple pela primeira vez, que eu ainda tinha esse pensamento que era aquela sensação que eu tive da Canon. Quando eu coloquei o óculos da Apple, parecia que eu entrei dentro do iPhone. Né? Falei, putz, o que aconteceu aqui? Ele falou, puxa a setinha aí, olha para cima, olhei para cima, aí puxei a setinha. E, tipo, sem nada na minha mão, sem sensor, sem nada. Simplesmente eu fiz assim, puxou a setinha. Tá vendo tal aplicativo? Tô, clica nele, cliquei. Aí tinha um banco de lista de imagens, cliquei em uma, aí abriu um vídeo bem interessante, assim, um filme, uma cena de um filme. E eu assisti e falei, não é possível, cara, como tá, a qualidade tá muito real, né? E falei, pô, bacana esse produto de vocês. Aí eles explicaram que já está há mais de um ano esse produto. E eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo também. Chama FM Duo 12K, essa câmera. Né? É uma câmera realmente que tem uma resolução muito interessante para quem quer gerar conteúdo no VR. Lógico que aqui é um vídeo comercial, né? A gente não tem aquela imersão só experimentando mesmo o óculos e assistindo um filme que foi gravado nessa câmera. A gente pula agora para esses adaptadores, né? Que eu até dei o nome aí de kit guerrilha, que hoje em dia, pô, principalmente o pessoal que gera conteúdo para a web, eles usam o próprio smartphone, e o smartphone hoje entrega uma resolução razoavelmente alta, dependendo de onde que você vai trabalhar. Então, tinha muitos stands, principalmente ali no começo do hall central,
que tinha adaptadores e adaptações para o seu mobile ficar um pouquinho mais cinematográfico, né? E esse stand era um stand que demonstrava lentes, para você adaptar lentes anamórficas, né? Igual lentes tem na área de cinema. Olha lá, isso aqui eu gravei com o meu smartphone. Lentes grande angular, lentes tele, e o resultado é bem interessante, sabe? Para quem quer gerar conteúdo, principalmente para a web. Então eu fiquei pensando, um bom editor, um bom videomaker com os equipamentos desse na mochila, ele consegue fazer coisas grandes ali para quem é leigo, para quem não é do meio, olha, fala, putz, isso daí foi gravado com uma câmera, né, profissional e tal, e não foi, né? Ele usou adaptadores ali para... E na NAB desse ano e do ano passado, tinha muita gente gerando conteúdo com câmeras pequenas, DSLR, mirrorless, câmeras pequenininhas. Esse ano tinha muita gente gerando conteúdo com smartphone e adaptadores, né? Então, tem aqui um vídeo da Small Ring, que pode rodar, mas vamos rodar só os primeiros 15 segundos aí, para vocês verem como que eles estão trabalhando já, né? Que os adaptadores que eles estão vendendo. E essa adaptação que ele fez é o seguinte, né? O smartphone, aqui a gente tem uma adaptação que pode ser lente ou um filtro. O microfone, o que ele está segurando aqui, poderia ser bateria, né? Mas não, isso daqui é um M2. É um HD de 2 a 4 teras que ele liga no celular dele e gera conteúdo ali de, sabe, de horas. Fica ali gravando 48 horas de conteúdo, depois baixa lá na sua ilha de edição e tá lá, né? Aqui em cima é um adaptador que faz tipo um hub USB-C para conseguir ligar tudo isso no smartphone. E a facilidade que você tem aí nesse cage, né, esse ring que ele está demonstrando. Então, para quem quer começar na área audiovisual, para quem tem o feeling, né? E lá atrás, olha que contraste, né? Tem uma pessoa gravando com uma câmera pequenininha. E realmente é funcional essas pecinhas, né? Pode mudar. Isso daqui eu achei bem interessante. Tinha um stand de associação de SDs na NAB. Um stand de associação de SDs. Eles estavam demonstrando que os SDs hoje, eles trabalham em 4 teras, 6 teras, e armazenam, sabe, muitos dados assim com um pedacinho de cartão, né, micro SD, M2 e até uns modelos novos de cartões fast e sólidos do mercado. Isso para atender também as novas câmeras aí que já gravam em 12K, né, 8K. Então precisa ter esse tipo de memória e armazenagem. Ali do lado, a ProtonCam. Essa ProtonCam, a gente conheceu, né, Fábio? A gente chegou a conhecer, é uma empresa alemã. Eu vi essa câmera na Cianvil, que é aquela empresa de RCP, VIP, que controla a câmera VIP. Eu olhei a câmera pequenininha lá, controlando essa câmera, a gente foi atrás e conheceu o stand deles. Depois, se vocês quiserem também pesquisar e ver o vídeo da ProtonCam, é bem interessante. Eles têm vários tipos de câmera e lentes, né? Eles têm lentes grande angular, tele, tem alguns modelos de lente para esse tipo de microcâmera. E é uma microcâmera que solta SDI. E aqui alguns vídeos que eu fiz, né, mais por curiosidade, do Avatar 2. Os brasileiros adoram, né? Falo, antes de ter lançado, já estava falando, que é o drone que faz acrobacias no ar ali. E chega a 100 km por hora, um drone
para esportes radicais, essas coisas. Aqui do lado, o menino jogando o PlayStation num tipo de telão curvo. E ali do lado, a gente tem um vídeo e o vídeo processado com a inteligência artificial, mostrando o que é cada item do vídeo, né? Mostrando que é pessoa, que é animal, que é carro, que é ônibus, que é parede, e isso por diante. Bom, eu vou deixar aberto para perguntas, depois eu posso responder as perguntas aí do chat, ou de vocês também, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa, alguma questão. Vamos lá. Cara, eu estou estudando muito esse lance de inteligência artificial, né? E faz uns... Vamos lá, desculpa, eu sou o Ivan, aqui do Estúdio 13. Eu estou estudando muito esse lance de inteligência artificial, já faz uns 2 anos que eu estou bem focado nisso. Há uns 3 meses atrás eu soltei um vídeo de conteúdo meu, que eu estava falando exatamente disso, de pequenos eventos esportivos, ia ser feito tudo automatizado. E, cara, fui massacrado nos comentários, assim, de maneira absurda, né? Tipo, da galera, tipo, muito preocupado com isso. E você vê que, cara, isso, eu soltei esse vídeo, sei lá, faz 2 meses e você tá vendo que é muito rápido, né, cara, essa evolução, assim. Eu queria, pô, mais perceber de você, assim, tipo, o que você tá sentindo, assim, cara, desse lance Eu vi que você ficou até preocupado, né? Coisa que a gente costumava, pô, sei lá, quando surgiu as PTZs, a galera, operador de câmera, começou a ficar preocupado. Enfim, eu acho que agora atingiu um nível mais elevado, né, cara, do uso da inteligência artificial. E me pergunto, o cara que não está estudando hoje sobre isso, assim, tipo, né, qual que é o caminho que você acredita, assim, para esse rolê da inteligência artificial sendo usada não só em vídeo, mas em transmissão ao vivo também? Eu acredito que o caminho da inteligência artificial ele não é só voltado para o audiovisual, né? Ele está sendo segmentado e movimentado por todas as áreas. Então, você vê todas as áreas preocupadas e falando o tempo todo, pô, se você não tem inteligência artificial dentro da sua empresa, você está indo para o caminho errado. Então, ela vai chegar de qualquer jeito, como está na Adobe, como vai entrar em softwares de transmissão, como vai estar em algum sistema, né, embarcado. Não tem como a gente fugir dessa realidade, mas também é difícil prever o futuro, né, igual as PTZs. Não acabou com o cinegrafista, né? O cinegrafista ele só ficou um pouco mais... aqueles que realmente são profissionais e sabem manipular determinadas câmeras, por exemplo, no esporte, no broadcast, o câmera 1, né, não é qualquer câmera 1 que vai fazer a câmera que você assiste lá no futebol, né? É um cara que tem uma vivência, ele estudou, ele tem prática, ele conhece o equipamento que ele está mexendo, ele evolui com o equipamento, né, com o sistema que é colocado na mão dele. Então, assim, quem entrou na área de tecnologia tem que ficar atento, né? Tem que correr atrás, tem que fuçar, mexer nas coisas, testar bastante. Pô, você tem a oportunidade de testar, vai lá e testa, né? Olha, testa, pega informação, lê depois. Esse 2110 eu escuto há uns 5 anos já. Pô, 2110, 2110, 2110. Eu falei, mas o que é esse 2110, né? É transportar vídeo via IP. Mas como transportar? Nunca tive acesso a esse 2110. Como é que eu posso falar, né? Pô, aí você busca teoria. Se você não consegue ter acesso, você vai atrás da teoria. Tenta ver outros países que já estão trabalhando com isso, né? Mas eu acredito que a gente tem que evoluir, assim como quando surgiu, principalmente, softwares de transmissão, né, que você tinha o DTV, você tinha o operador de grafismo, aí surge um software de transmissão que um cara que tem que operar o software, e o DTV? Pô, o DTV ele tem que ir atrás do conhecimento do software, né, que daí ele abre o mercado dele, agora ele é DTV e operador do software, né. O cara do grafismo,
realidade aumentada. Tem facilidade com a realidade aumentada? Busca esse lado, né? Cara do áudio, pô, o áudio agora não é mais XLR, não é P10, agora é IP, né? Pô, vamos estudar lá o software IP lá, o que dá para buscar? E algumas empresas eu notei que tem como você participar de fóruns, né? Sabe? Tentar ajudar ali, quanto mais envolvido, e é lógico que também você não pode abraçar tudo, né? Você não consegue. Eu já bati várias vezes a cabeça tentando estudar várias coisas ao mesmo tempo, eu fiquei meio doido, eu falei, caramba, eu não consigo. Então, assim, eu acho que tem que ter um foco e avançar junto com esse foco. Hoje o conhecimento está muito fácil, né? Pô, aproveitar. Quando lançou o ChatGPT, até a Carol, que chegou na empresa, ela falou, pô, Henrique, você já viu isso? Ela faz uma pergunta. Aí eu falei, tá bom, vou ver isso. Aí eu fazia umas perguntas, falei, tá, cara, para você estudar a história de qualquer coisa no ChatGPT é maravilhoso. Então, assim, você tem que aproveitar esse lado positivo da ferramenta, né? Então, o conhecimento que antes você precisava na biblioteca, ou o Google, que hoje ele é muito poluído, né, pelos patrocínios. Então, você tenta buscar uma informação, ele te... Sabe? Aí você tem que ir numa ferramenta acadêmica para tentar buscar algo fidedigno ali. Então, você usa a ferramenta a favor do conhecimento, né? Ela está aí para derrubar uma galera? Não, pô. O ser humano ele se adapta, sempre se adaptou em todas as gerações. Então, acho que a gente tem que ficar atento a isso. Deixa eu só falar uma coisinha. Vamos concentrar agora para o final as outras perguntas. Eu não quero abrir para todo mundo aí, mas para a gente poder, quem está em casa, ou quem está em outro lugar, a gente fazer pelo menos. Só faltam mais 6 slides nossos. Aí a apresentação principal era do Henrique mesmo. Aí a gente faz as perguntas todas no final, pode ser? Tudo bem, galera? Tudo bem, hein? Quem está aí em casa assistindo? Meu nome é Wagner Luiz. Diferente do Henrique, meu foco na feira foi, de fato, LiveU. E com um nominho um pouquinho mais, que eu já falo isso já há alguns anos, mas, de fato, a LiveU tem mostrado diferenciais, que é o tal do ecossistema LiveU. Então, esse ano, o foco da feira, claro, era nuvem. E aí é uma pequena demonstração de um robô da LiveU com um device LiveU 300 em cima e uma câmera. Mas o que a gente entendeu e de fato ficou bem claro, o quê? Que a tendência é nuvem. Então, ou seja, a informação, diferente dos anos, o lançamento do LU 800, do LU 600, esse ano era nuvem. Então, ou seja, foco produção remota, foco de distribuição e um foco de uma coisa legal, que é um software que não sei se todos já conhecem, que é o LiveU Studio. LiveU Studio é um software que está 100% na nuvem, tecnicamente falando na AWS, com simplesmente isso que eu acabei de falar e que o Henrique também deu essa pincelada, nuvem. Software de produção remoto 100% na nuvem. Então, ou seja, é possível a gente inserir grafismo, é possível eu operar a câmera, é possível também eu receber sinais de um outro fabricante. Então, por exemplo, claro, dentro do ecossistema LiveU, ele é transparente. Ele consegue falar com o LU Smart da vida, ele consegue receber sinal de um LU 300 que está na rua, de um LU 800 que está no jogo, enfim. Esse ano teve uma outra novidade. Como? São 3 níveis de acesso. Então, eu consigo ter o primeiro nível, o nível standard, que é até 4 inputs de vídeo, tanto seja ele de um LU Smart ou de qualquer device. Eu tenho um nível intermediário, que eles chamam de standard, que são até 8 inputs de vídeo. E eu tenho o nível advanced, que são até 12 inputs de vídeo. Pô, Wagner, mas como que eu posso atuar isso? Como que eu vou configurar? E detalhe, ele é agnóstico. Então, vamos supor, se eu receber um SRT ou um RTMP de um outro fabricante, por exemplo,
quando a gente vem aqui nessa telinha, deixa eu ver se aqui. Nesse primeiro quadradinho ali que foi feita essa definida a publicação, eu consigo identificar e consigo fazer isso de uma forma muito rápida e prática. E detalhe, eu consigo retransmitir esse sinal, por exemplo, colocar o PGM no ar, para até 30 softwares simultâneos. Ou seja, eu consigo imputar ele para quem já é usuário do ecossistema LiveView, eu consigo imputar ele no servidor on-premise instalado dentro da emissora. Consigo também fazer uma publicação com o Facebook, o YouTube, por um RTMP qualquer. Ou seja, consigo sair com essa publicação em até 30 softwares simultâneos. É diferente. É legal. E melhor de tudo, é fácil de se criar. Então, ou seja, esse ano foi muito específico a nuvem e o LiveView Studio, de fato, foi o diferencial. Uma novidade importante para quem gosta do mundo esportivo, eu sei que o Leandro é um dos focos, nessa nova versão, ele já tem disponível também o Instant Replay. Então, ou seja, além de você fazer toda essa operação de grafismo, de corte, eu consigo também ter uma pessoa operando simultaneamente somente o replay, que eu acho que é um diferencial importantíssimo. Ou seja, imagina que aqui eu passei, desculpe. Tá. Imagina que aqui eu já fiz toda a minha edição e eu quero simplesmente colocar esse sinal no ar. É muito fácil, é importantíssimo. A gente já tem grandes parceiros nossos que já estão testando. Então, como o Henrique disse e enfatizou que é importante testar, estamos abertos para isso, porque de fato é muito intuitivo. Fiquem à vontade para as perguntas. Diferente do Henrique, a gente ficou um pouquinho focado com a LiveView e é o que a gente vem fazendo. Obrigado aí, atenção de todos aí, meus caros. Magnão, brigadão. Fica aqui com a gente aí, ficar com a gente aí. Só para complementar uma coisa sobre o LiveView Studio, esse é um software que não é novo, né? A LiveView, ela comprou uma empresa francesa chamada EasyLive, porque ela precisava dentro do portfólio dela uma solução de produção. Ela já tinha a transmissão já consagrada e ela precisava de uma solução que integrasse o seu protocolo LRT, que é o protocolo criado para bonding, né? Então, o único protocolo de fato criado para bonding, que são os famosos multilinks que a gente trabalha e comercializa no Brasil há muitos anos. Então, ela é agnóstica, ela trabalha com outros protocolos, recebe de outros fabricantes, mas ela está pronta para fazer produções esportivas, eventos corporativos, eventos de entretenimento, coberturas jornalísticas. Como ele disse, a gente tem testado muito no Brasil, a gente já tem algumas aplicações, inclusive, já acontecendo, e ele é muito prático, né? Porque uma das grandes vantagens da produção em nuvem é você descentralizar a produção e essa descentralização, que significa uma pessoa operando o áudio em um lugar, outra pessoa fazendo corte em outro lugar, outra pessoa operando grafismo em outro lugar, também é uma espécie de redundância, né? Então você cria aí um ambiente relativamente seguro de produção, mantendo a qualidade de uma produção tradicional. Claro, a gente está evoluindo em algumas ferramentas, né? Você não consegue fazer exatamente tudo que você faz dentro de um ambiente tradicional, mas muita coisa sim, né? Então, tem muitos produtos já, inclusive televisivos, que podem ser trabalhados com essa tecnologia. E eu vou encerrar a nossa exposição aqui falando de uma última novidade tecnológica, que é a Moments Lab, que é uma empresa francesa também parceira da 2Live. A gente trabalha com eles há mais ou menos 3 anos. Eles tiveram um rebranding muito interessante. Eles começaram focados em notícias. 2 irmãos gêmeos que trabalhavam na TF1 de Paris criaram a tecnologia para fazer indexação com inteligência artificial, começando pelas notícias, né? Então, e eu como jornalista fiquei muito impressionado na primeira vez que eu os vi, porque a inteligência artificial já era capaz de identificar rostos com muita precisão, transcrever os discursos, isso mais ou menos 5 anos atrás, transcrever os discursos e fazer a identificação de todos os objetos de cena e você poder criar esses seus tesouros locais com seus personagens, com seus objetos e você poder fazer dessa indexação não só uma ferramenta de agilidade na produção de notícias, mas também para você monetizar esse conteúdo, né? Vender esse conteúdo que muitas vezes fica parado dentro do seu arquivo. Eles mudaram para Moments Lab porque
eles viram que eles poderiam ser também uma espécie de MAN, né, e não apenas uma ferramenta para enriquecer o MAN, o que é possível também. Então, tem várias integrações com vários tipos de MAN, mas ele também é um MAN propriamente dito. Então, a gente armazena os arquivos aqui dentro, na nuvem, 100% cloud. Você pode fazer o storage localmente, se você quiser, mas você tem a opção de fazer também cloud. E a partir do momento que você joga esse conteúdo lá dentro, aqui eu tenho só alguns prints que para vocês terem uma ideia, né? Seja foto, você conhece esse cara? Pô, a gente conversa depois lá fora, né? Aqui a gente pegou um exemplo desse programa que o Lucas foi convidado, né, pelo Estúdio 13, né? Aliás, eu recomendo assistirem os seus podcasts, viu? Muito bacana sobre tecnologia. Nessa edição vocês falaram bastante de live view, bastante de transmissão ao vivo, né? Exatamente, produção remota. Que legal, que legal. Muito bom, muito bom. A gente pegou esse conteúdo, né, emprestado aqui dos nossos amigos para mostrar que ele é capaz de fazer a identificação desses 3 filtros que eu falei, mas também das sequências e te dá já com AI generativa, uma descrição da cena. Então ele já te fala um sumário automaticamente gerado por AI, então ele fala, olha, o segundo episódio do videocast, tem o convidado Lucas e barará. Então aqui você já tem uma descrição de cenas de fato, organicamente gerada por inteligência artificial, que facilita também a busca pelos seus conteúdos. Essa é a tecnologia que ganhou o prêmio principal da NAB no ano passado, né? Demais. Facilita bastante a procura, você faz buscas muito qualificadas e facilita o corte, né? Então, as 3 ferramentas que eu comentei, né, a identificação de pessoas, então aqui o Lucas, né, que é da TwoLive, que trabalha com a gente, aqui ele é identificado em todos esses time codes, em todos os momentos que ele aparece durante o programa, e a gente consegue selecionar aqui, ao mesmo tempo que a gente seleciona no texto, nos discursos, a gente já seleciona já na timeline do vídeo para poder exportar isso, em diferentes formatos e também exportar para diferentes destinos, inclusive para continuar uma edição no Premiere ou em qualquer outro software, né? A gente consegue pegar essa transcrição também, exportar em texto, exportar para legenda e consegue traduzir ela em outros tantos idiomas para você poder fazer uso fora do Brasil, para qualquer outra aplicação, né? E os labels, né, os objetos ali que são todos também identificados, microfone, mesa, estante, né, até mesmo o vestuário da pessoa, e você pode adicionar, assim como nos labels, você pode adicionar também personagens, adicionar objetos e adicionar fotos, para também fazer a indexação de fotos. Então, na França, por exemplo, os principais jornais já usam também essa tecnologia para fazer a identificação das fotografias e poder utilizar isso no seu banco de imagem, não só para a sua própria redação, mas para comercializar, porque a Moments Lab tem uma parte da plataforma que é um marketplace ali que você consegue, inclusive, comercializar esses produtos dentro da plataforma com uma conta sua, né? Então, basicamente é isso. Eu convido vocês aí agora para a gente poder tomar um cafezinho e um salgadinho aí. Mas antes eu queria abrir para vocês que estão aqui com a gente alguma pergunta e também ver se com a nossa produção aí se tem alguma pergunta que a gente possa ajudar a responder antes da gente encerrar a transmissão. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Fiquem à vontade. Fernando. Opa, boa tarde. Parabéns primeiro pela apresentação de todos aí. Conteúdo vasto, conteúdo legal. Eu acho que trouxe aí uma clareza boa aí, né, da visita que vocês fizeram, trouxeram elementos bons aí pra gente, né? Então a gente está dentro desse mundo aí, mas a gente também aprende com vocês, né? Então, primeiro tem que dar os parabéns aí, tá? E assim, um dos pontos aí que eu vi, na verdade, que você abordou bastante, que foi a questão on-premise, né? Ou seja, muita tecnologia on-premise ainda em desenvolvimento, né? Na parte de captação de imagem, na parte até de edição mesmo, né? Apesar que a gente tem uma integração com o IA, mas ainda a gente tem ali alguns recursos on-premise na parte de PTZs também. Então, isso daí é um ponto bastante importante, porque leva dentro até mesmo das áreas de projeto aquele medo de, eu vou ter que renovar o meu parque tecnológico inteiro. Não, eu acho que hoje você está vivendo no mundo híbrido, no mundo transitório híbrido.
Então, é muito casos que, por exemplo, você já vê ali algumas PTZs fazendo composição com câmeras de estúdios convencional, com cinegrafista, né? Algumas questões em termos de operação com switcher convencional, mas com playout em nuvem, né? Então, isso é bastante legal. E um ponto aí até legal da apresentação do LU Studio, né, que é, na verdade, a versatilidade que ele tem dentro do playout, né, em termos de você fazer distribuição para diversas plataformas, né. Então, isso daí é um ponto bem positivo aí, porque normalmente hoje a gente tem que montar ali, vamos dizer, pensar em montar ali uma distribuição muito grande, né, em termos de OTT, eu vou colocar Facebook, YouTube, vou mandar também para o meu sinal de vídeo convencional, uma série de coisas. Então, parabéns, bem bacana mesmo aí, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Não sei se é nosso... Jesus, talvez você quer ler alguma pergunta, por gentileza? Completar seu vozeirão? Passa o microfone. Não, uma pergunta aqui, tá? Todo mundo para quem Tem uma pergunta para o Wagner aqui. Está perguntando se o LiveView Studio tem controle e administração de lower-se, que é os grafismos, né, para fazer o grafismo editável. Sim, Igual usamos realmente ultimamente no VMix. sim. Na verdade, além disso, tem a facilidade, por exemplo, com as próprias parcerias, com os monetizadores, né, Fábio? Com Flowix, Singular, mas é 100%, exatamente, é 100% possível, sim. Quem que perguntou? Foi o Bernard, da Horizonte Vídeos. Show, Bernard, nosso parceiro. Tá, Abraço tem uma pra outra você. aqui do Eduardo Gório, que perguntou recentemente, ele estive nos Estados Unidos, foi agraciado pelo LiveView com 2 kits Solo Pro Connect. Quando teremos esse equipamento disponível no Brasil? Ele tem um detalhe que ele fez a transmissão em 4K 60 usando o Solo Pro mais o Kit Connect. Kit Connect, na verdade, são modems apropriados e adaptados para aquele país, homologados para aquele país. Recentemente, o Fábio também recebeu um questionamento a princípio. O modem que o Fábio passou a especificação, ele trabalha no Brasil por conta da frequência, ele é meio que quadriband, ou seja, e com relação à disponibilização, a gente pode ter pacote sim, né, Fábio, para comercializar com kits e com o pacote necessário de dados que for, mas é possível sim. Uma pergunta minha agora. Como Sim. está a evolução da mixagem de áudio no LU Studio? Esse é um ponto importante. Eu recebi uma lição de casa aqui da minha equipe, que é justamente questionar como que está o avanço disso. Então, no final entre o Q3 e Q4, nessa atualização que vai subir junto com o Instant Replay, ele vai possibilitar você ter a mais 4 audio mixers avançados, mas por enquanto é somente disponível no pacote de 8 inputs para cima. Tá. Vai ser possível. O estúdio ele é comercializado por horas de produção, aí você compra pacotes de horas, né, começando com 10 horas. E quanto mais horas você compra 100, você vai ter um desconto que vai sendo escalado, né? Você vai pagando cada vez menos por hora, quanto mais horas você tem. Exato. Hoje o grande desafio é que nesse modelo de negócio OPEX em dólar, para um produtor brasileiro, ainda mais um produtor independente, você pagar em dólar OPEX, e quando você compara diretamente com a versatilidade do VMix, ainda é muito difícil de competir, né? Você compra uma licença lifetime do VMix e opera até quebrar o seu dedo, né? No LiveView Studio, cada hora de produção vai custar, mas você tem essa versatilidade que o VMix não tem, de você produzir de maneira descentralizada, né? Sem depender de um computador parrudo, você usa o seu próprio web browser e faz toda a sua produção de maneira fácil, simples, intuitiva, né? Tem esse ambiente de bastidor da produção, que é interessante para a comunicação de bastidor. Então, são as vantagens, as vantagens e desvantagens de uma tecnologia dessa. É uma alternativa, né? Exato. Às vezes vale muito a pena. Para determinados projetos vale muito a pena, né? Tem clientes nossos que operam muito com VMix há muito tempo, afinal, até a solução que o Henrique desenvolveu no passado, e que hoje é um produto nosso de prateleira, que é o Cosmos, né? Que é uma torre para operar VMix, né? Muito bem feita, por sinal.
uma unidade all-in-one, que a gente chama, né? Que tem gente que já opera com isso e, mesmo assim, para alguns projetos, está cogitando fazer produção em nuvem usando o LiveView Studio, né? Porque, de certa maneira, é barato, então você pega um evento pontual e vai trabalhar com o LiveView Studio até para evitar de usar a sua estrutura física, que às vezes está comprometida num outro projeto. O Cosmos é uma... É bonito. Que legal. Não, e se vocês me permitem também falar relacionado ao LiveView Studio, é que, bom, sou o Jason, eu Jason, sou o pode cara vir aqui que na frente, por trabalha... favor. Quer me ver, né? Porque você... Posso falar atrás das câmeras. Você vai... Tudo bem, eu sou o Jason, sou responsável por boa parte de desenvolvimento das tecnologias aqui, né, na ABLink e outros produtos com outras emissoras, parceiros, etc. Então, eu acabo pegando esses projetos, esses produtos da LiveView, da TwoLive, para poder testar. Então, achei muito curioso que, inclusive com o LiveView Studio, você consegue criar o seu próprio servidor ali, digamos, on-premise. Você consegue imputar, pegar uma deck link, colocar 8 SDIs, plugar as 8 câmeras e não necessariamente operar nele. Você pode pegar um notebook, ir para sua casa e operar da sua casa, entendeu? E ainda assim imputar a sua webcam, tendo esse grafismo, esses inputs de vídeo descentralizados da mesma forma. Exatamente. Para produção esportiva, até aproveitando aqui que, né, o Leandro também, lá no SBT, tem essas buscas por soluções interessantes na área de esportes, o Luiz, que está aqui do Palmeiras também, que trabalha com LiveView já há bastante tempo. A gente começou, já num passado até distante, 2016, a gente começou a fazer produção remota de esportes usando LiveView. Então, os cinegrafistas, em vez de você ter uma unidade móvel em campo, a gente tinha mochilinks conectados às câmeras, a gente recebia esses sinais sincronizados numa central, que poderia ser ou uma televisão ou uma produtora, e fazia todo o trabalho remoto e transmitia esse programa final para um destino que poderia ser televisão ou internet. De 2016 para cá, isso a gente está falando de produtos profissionais para a Federação Paulista de Futebol, para a CBF, para a Copa do Nordeste, etc. A gente fez campeonato de rugby em 2017, com 5 câmeras para Band Esportes, então era muito disruptivo na época. Hoje, a gente está fazendo produção remota, aproveitando a evolução dos encoders, dos mochilinks. Com apenas um mochilink, a gente consegue fazer uma produção bem feita com 4 câmeras, né? E a gente tem aqui na ABLink uma estrutura completa para isso, que vocês que estão aqui hoje podem até conhecer depois, né? Na nossa switchers, onde a gente recebe esses sinais, faz todo o acabamento aqui, faz toda a parte de produção ao vivo e depois entrega um programa final. Então, é uma maneira de produção que tem uma redução de custo bastante drástica. Você tem menos risco de equipe na rua, você tem menos profissionais, você tem menos equipamentos, né? Então você começa a reduzir e consegue, com o mesmo orçamento disponível, fazer mais, produzir mais. É isso que a gente tem tentado vender, esse modelo de produção remota, seja com o LiveView Studio, seja fazendo a produção remota tradicional, recebendo esses sinais, decodificando e trabalhando esses sinais num switcher convencional, ela vale muito a pena, né? Claro, nem sempre, ela tem que ser estudada, claro, você faz um estudo orçamentário, mas ela, em muitos casos, vale muito a pena, principalmente quando você tem volume. Né? Então, a gente trabalha, por exemplo, no Campeonato Gaúcho, né, com a RBS, que a gente já trabalha há um certo tempo com eles. Vale a pena, você tem um volume de jogos, você tem um espaço geográfico ali definido, onde esses jogos vão acontecer, e você tem uma redução muito grande dos custos logísticos e dos custos operacionais trabalhando nesse sistema, sendo que a montagem na produção remota ela também é muito mais simples, né? Você não tem a montagem de uma unidade móvel, você tem uma montagem, você tem um posicionamento de câmera. Você substitui a montagem tradicional por um posicionamento de câmeras. Estou falando de uma maneira muito simplista, claro que há muitos detalhes técnicos, mas basicamente você reduz o seu tempo de montagem a um posicionamento de câmera, e a gente conseguiu já, inclusive, né, em situações extremas, entrar no ar em pouquíssimo tempo, em menos de 1 hora de chegada no local do evento. Então, eu acho que se eu tivesse que destacar alguma coisa, adicionalmente ao LiveView Studio no portfólio da LiveView, é o avanço das ferramentas para produção remota, que são muito, muito interessantes. E valem a pena essas ferramentas para vários tipos de conteúdo, não apenas esportes. É isso. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, mais a gente pode continuar. Vamos encerrar então. A gente continua, então, para o pessoal que está assistindo a gente agradece muito a presença virtual de vocês, muitos parceiros nossos que não puderam estar aqui hoje, que são de São Paulo e que são de fora também. Acho que tem gente assistindo a gente de vários lugares do Brasil e até fora. A gente vai continuar aqui com as pessoas que vieram para bater um papo agora.
E obrigado, muito obrigado a vocês que vieram aqui presencialmente conhecer o nosso estúdio, ou que já conheciam e vieram para assistir o evento. Obrigado mesmo. Valeu. Quando você falou da câmera, ele chegou de fato assustado. Obrigado. Tudo bem, Rodrigo?